Hoje, então, nós iremos ter dois momentos de aula, tá? O primeiro momento sendo que a gente vai falar das grandes navegações, o segundo a gente fala mais pra frente. Deixa eu colocar um. Ok. Vou compartilhar com vocês, então, o slide. A gente tinha parado no slide 4, que eu anotei aqui. Estávamos falando das grandes navegações, falamos de Portugal, falamos do crescimento, falamos da burguesia mercantil, que era essa burguesia ligada bastante ao mercado de trocas e depois do metalismo, né? Falamos sobre o perigo do mar. Façam assim, eu faço não. Tá. Falamos sobre o perigo do mar, em que eles acreditavam que no mar, além das dificuldades naturais, que eram os furacões, os redemoinhos de água que poderiam engolir o navio, etc., ainda tinham monstros marinhos, né? Então, que davam muito medo para eles. A maioria deles não iam muito para longe da costa, né? Acabava que, muito por causa disso, eles faziam aquela navegação de cabotagem. Falamos também sobre ela, não falamos? Quem não lembra é aquela navegação em que eles vão parando, andando sempre nessa região costeira, e eles vão parando de costa em costa, né, com o objetivo de reabastecimento ou então de troca de mercadoria. Então era uma boa forma de fazer comércio pela navegação de cabotagem, porque eles iam conhecendo vários povos diferentes, várias portos diferentes com especiarias, com produtos bem diferentes de venda, né? Próximo capítulo a gente vai estudar um pouco sobre as nações africanas, as grandes, não só o Egito que vocês estudaram no passado, mas vocês vão ver que várias outras nações eram muito influentes nesse período. Então tinham produtos muito diferenciados, né, do que a Europa estava acostumada. E que as grandes navegações está dividido em dois momentos. O primeiro, de 1418 a 1487, que tinha o objetivo de ir, pela navegação de cabotagem até cruzar o Cabo da Tormenta, que era essa região aqui, olha, hoje conhecida também como África do Sul. Por que era difícil passar? Porque aqui era uma região com muitas pedras, muitos corais. Então, quase todos os navios que passavam por ali acabavam batendo, furando, afundando. Então, poucas pessoas conseguiam. Ao longo desse período, né, uns 50 anos mais ou menos, de pessoas tentando atravessar essa região, vários navios afundaram, quase ninguém conseguiu, tá? Então eles tinham realmente muita dificuldade, mas eles estavam constantemente tentando. Ah, tá, eu fui até a 22, né? Então eu já falei isso aqui. Até que em 1498 ele atravessa o Cabo da Tormenta, colocando, né, o Vasco da Gama, colocando o Cabo da Boa Esperança. Mostrei isso aqui para vocês. Falei da Espanha também, que ela tá, né? Ela, juntamente com Cristóvão Colombo, eles fazem um acordo, ele, a rainha e o rei, para que ele possa atravessar o outro lado para chegar às Índias, descobrindo a República Dominicana. Descobrindo. Na verdade, já tinham pessoas aqui, então é muito mais conhecendo, talvez. E aí eles criam, né, esse Tratado de Tordesilhas, muito importante. Se você não sabe, anota no seu caderno, Tratado de Tordesilhas, grifa no livro, fica à vontade, mas ele tem que ser bem lembrado, assim, sempre. Antes, a região, ela estava, há uns 3 anos antes disso, esse tratado, olha aqui, ele é de 1494, tá? Teoricamente, o Brasil ainda não tinha sido descoberto, ou pelo menos não tinham sido encontrado ainda essa região do Brasil. Mas aí ficava um pouco mais para cá o acordo que eles tinham feito. Portugal fala, não, eu também quero terra. Então ele dá uma afastadinha, para essas léguas aqui. Por isso alguns historiadores acham que, na verdade, ele já sabia sim das terras, ele só queria oficializar esse encontro, entendeu? Porque muito do que, por exemplo, o Brasil realmente só é encontrado pelo Velho Mundo, que é a Europa, apenas em 1500. Então, por que é que para ele, o que ia adiantar para ele se eles tinham só conhecido aqui, mais ou menos, olha?
os europeus. O que ia adiantar para ele, então, ter um pouco mais para cá se ele não sabia que tinha terra? Então, muita gente acha que, na verdade, ele já sabia, sim, que existiam essas terras. E existem alguns vestígios de outros povos que tinham passado aqui, escreveram algumas formas, né, de escrita. Japoneses, alguns povos europeus, tá? Mas, oficialmente, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Sendo que tudo que está em verde é de Portugal e tudo que está em laranja é da Espanha. Eles eram tão poderosos em nação que eles dividiram o mundo no meio e falaram: um é meu, outro é seu. Tá travando para mais alguém? Para Amanda não. Para Esther também não. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Para Thaís também não. Para o Tiago também não. É a internet, gente, de cada um que acho que tá travando. A minha não tá muito boa hoje, mas como para algumas pessoas está dando certo, eu acredito que não seja a minha internet. Então, né, Portugal ficando com tudo que está a oeste, então principalmente o continente africano inteiro, e a Espanha, né, garantindo o domínio nas terras, das novas terras. Aqui, olha, essa daqui, essa linha aqui era a primeira que eles fizeram, tá? Só que aí, tá vendo? A África já estava toda sob o domínio de Portugal. Então, por que ele quis avançar um pouco mais? Entendeu? É um pouco estranho. Por isso é que eles acham que, na verdade, eles já conheciam, sim, algum pedaço de terra. Outro fator, então nós temos agora uma tecnologia náutica muito grande. Desenvolve a cartografia, que é o estudo dos mapas, né? Então eles vão poder crescer esses mapas antes apenas com o Velho Mundo, que é Europa, África e Ásia, e agora com o Novo Mundo também, conforme eles vão descobrindo, né? Eles começam a trabalhar com a bússola e com o astrolábio. O astrolábio que já era muito utilizado pelos povos muçulmanos. A gente estudou sobre o astrolábio lá numa das primeiras aulas, né? Que era aquele negocinho redondo que você consegue avaliar as estrelas para ver a posição em que você se encontra. Sim, tá no livro. Não tá entendendo alguma coisa? Se tiver com dúvida, pergunta. Algumas coisas eu trago mais explicações porque o livro às vezes é muito básico em alguns pontos. E aí nós temos a escola de Sacres, que era aquela escola que foi fundada, né, pelo rei de Portugal com o objetivo de desenvolver toda a questão náutica, tá? Nessa escola, então, vai ser um dos motivos pelo qual Portugal se transformou nesse grande império náutico que ele era. Ele tinha muita facilidade, né, com as questões náuticas. Quem fez a atividade suplementar que eu pedi, viu que tinha um documentário de português de Portugal, né, para assistir. E lá eles falavam sobre toda a questão da caravela portuguesa, o quanto ela era importante, quanto todo mundo queria ter a sua própria caravela daquele jeito, né? Sei que é português de Portugal, a gente não está, às vezes, muito acostumado com esse tipo de português, mas é bom que a gente conheça o sotaque diferente do nosso. Então, aqui foi um grande momento importante, porque mudou muita coisa, né, para Portugal. Por exemplo, fortaleceu conhecimentos e técnicas para os navegadores portugueses desse período, então aumentou as técnicas dele, formou, ensinou muitas pessoas na arte da navegação em alto mar, já que muitos deles tinham medo, né? E as ciências náuticas, como ler os ventos, como ler as estrelas, para poder chegar onde você quer. Desenvolveu técnicas importantes de navegação, principalmente no tocante à localização e posicionamento marítimo. Então, ele começou a mapear, né, os pontos, latitudes, meridianos, lembra? Para a gente encontrar onde você está no mundo, né? Ajudou a colocar Portugal como principal potência marítima. Então, quando a gente fala potência, né, o melhor, é o maior que tem. Incentivou a prática da navegação
como forma de conhecer e conquistar novas terras. Desenvolveu conhecimentos na área da geografia, na cartografia, na astronomia. Então, foi possível com que eles desenvolvessem todas essas áreas. Por exemplo, a geografia aumentou o mundo conhecido, né? Desenvolveu instrumentos de navegação e sistemas de aperfeiçoamento das caravelas. Então, agora, antes, né, embarcações de médio porte, agora vão ser de grande porte, podendo levar muitas pessoas e muita mercadoria, né? Fazendo um bom comércio entre vários países e até entre continentes. Será uma caravela, né, portuguesa. Quem não assistiu o documentário, assista. Pelo menos os 15 primeiros minutos, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais sobre a caravela. O Índico e Pacífico. Quando eles encontram agora a possibilidade, né, de se localizar nesse Índico e nesse Pacífico, então são 2 oceanos para eles comercializarem, eles crescem muito, né, Portugal e Espanha. Para garantir esses territórios, para garantir essa dominação, eles vão desenvolver as feitorias. Portugal já utilizava bastante as feitorias na África, mas agora eles vão usar também o Novo Mundo, que é essas Américas, tá? América do Norte, América Central e América do Sul. O que são as feitorias? São bases, tá? Em que eles vão ou guardar mercadoria de matéria-prima, né? Que eles vão extrair, ou então mercadoria que eles vão comercializar mesmo. Então, uma primeira parte ele é ligado à mercadoria. Segundo, é uma forma de saberem que aquela região já está dominada. Por exemplo, uma base portuguesa, ninguém ia invadir, porque a base já era portuguesa, era invadir uma região que já tinha domínio de Portugal, tá bom? Então, as feitorias eram muito importantes. Eu trouxe 2 exemplos de feitoria. Uma mais simples, né? Que parece mais um barracão feito e as pessoas iam ficando lá embaixo, iam colocando, por exemplo, no Brasil, né, o pau-brasil, que eles encontravam na região costeira, e uma outra bem mais desenvolvida, tá? Conforme o tempo foi passando, várias outras nações vão falar, a gente também é forte e a gente não vai deixar Portugal e a Espanha dominar o mundo inteiro. Então, a Inglaterra, a França e a Holanda também começam a se lançar em alto mar e a encontrar terras, tá? No Novo Mundo também. Trouxe uma outra feitoria. Eram estruturas bem grandes, tá, gente? As consequências. Podem anotar se vocês quiserem isso no caderno ou no livro. Ou tirar uma foto, né? As feitorias, essa consequência, então, ela expandiu o mapa. Quem nunca viu Piratas do Caribe, por exemplo, eu acho que é um bom filme, porque você vê bem, enquanto ele está falando lá, as pessoas no fundo. Eu gosto bastante do povo no fundo, né? Eu amo o filme em si, mas eu já vi tantas vezes que agora eu já reparo as outras partes. Então tem sempre um cara lá pintando a parede. Tem um mapa bem grande na parede e ele vai aumentando tudo que eles vão ilha que eles vão descobrindo, locais novos territórios, e ele continua pintando sempre essas novas regiões. Então, expandiu o mapa, expandiu rotas de comércio, porque antes era apenas África e Ásia, e Índia, né, especificamente, não era a Ásia toda, e agora tem mais um continente inteiro, na verdade 3, né, para poder tanto pegar matéria-prima quanto vender produto, né. Deixa eu olhar o chat se alguém tem alguma dúvida. As consequências das grandes navegações, o que gerou depois disso, porque é uma grande mudança, né? Se antes eles só conheciam apenas aquela região ali, agora eles conhecem 3 novos continentes com culturas diferentes, com mercadorias diferentes, com matéria-prima diferente, uma nação completamente diferente, né? Várias nações, na verdade. Um choque cultural muito grande. Você imagina o indígena, né? Quando viu a primeira vez um não indígena, pode ser um europeu ou depois um negro. Imagina o choque cultural, porque o indígena estava aqui, né? Digamos, a América do Norte ele era bem diferente, mas no Brasil
em que eles usavam seus colares, algumas penas em alguns cantos, mas no geral eles estavam pelados só com desenho. E aí, os portugueses, em compensação, o nosso calor, que só a gente sabe fazer aqui em Campo, no Brasil, né? Tá sempre meio quente, somente mais aqui para cima. E aí chegam os portugueses com os espanhóis com aquelas perucas gigantescas, naquelas roupas super cobertas, todo mundo morrendo de calor, suando pra caramba, com vários itens que ninguém conhecia. Então o choque cultural foi muito grande, também para os europeus, que nunca tinham visto aquilo. Até porque tudo era pudor, você não podia mostrar mais do que a mão. Daqui para cá, tudo não podia, tá? Tinha que estar totalmente coberto. Tudo coberto. Pescoço para baixo, nada de manga curta, tudo coberto. Então era um choque cultural grande, fora as outras coisas, né? Os espanhóis, os portugueses tinham espelhos, tinham vários itens modernos para a época que que os indígenas não conheciam. Então o choque cultural foi bem grande. Modas como fato principal de pagamento, era moedas, desculpa, eu vou arrumar. Não mais escambo. Agora, eles vão começar também com essa grande rota comercial, não mais a trocar mercadoria, mas eles vão começar a, de fato, ter uma moeda. Essa moeda, no geral, ela era prata ou ouro, entendeu? Porque a gente está numa época de metalismo. Então, quanto mais metais preciosos você tiver, mais o seu grupo é rico, mais o seu país é rico, tá bom? Vou mudar aqui, gente. E aí nós temos o Pacto Colonial, que eu falei lá na semana passada, que ia ser uma das últimas coisas que a gente ia falar. O que foi o Pacto Colonial? Escrevam aí no caderno de vocês, podem tirar uma foto para vocês olhar depois. Foi como ficou conhecida a relação de comércio entre a metrópole e suas colônias, no período das colonizações europeias. Consistia no exclusivismo, o que significa que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. Então, é um acordo. Tirando tudo o print, beleza. O Pacto Colonial, tá no livro, não a explicação. Muito básico lá. Trouxe mais coisa. Ele fala que aconteceu, mas eu acho que eu me lembro, ele não explica. Então, o Pacto Colonial é esse período em que a metrópole, quem que era? Era o grupo que estava colonizando outras terras. Por exemplo, para o Brasil, a nossa metrópole era Portugal, e nós éramos colônia de Portugal. Assim como os Estados Unidos, a metrópole dele era a Inglaterra, e a colônia eram as 13 colônias. A Espanha, essa região toda América Espanhola, né? Que é depois do Brasil, tudo é América Espanhola, aqui do nosso lado. Então, todas aquelas regiões eram colônia e a Espanha era metrópole. Então, o que eles faziam? Era um pacto de exclusivismo. Por exemplo, para o Brasil, a gente só poderia comercializar com Portugal. A gente só poderia vender matéria-prima para Portugal. Só comprar os produtos de Portugal, tá? Caso a gente quisesse, por exemplo, comprar um produto que Portugal não fabricava, o que poderia acontecer? A gente podia até, desde que Portugal permitisse, comprar produtos de outros locais, mas a gente ia ter que indenizar Portugal por isso. Então, ia ter que pagar algumas taxas. Ou então, digamos que agora o Brasil, né, quer vender para um outro grupo que não é Portugal alguma matéria-prima nossa. Você até podia, mas ia ter que pagar altas taxas, quase nem tinha lucro, porque você tinha que pagar para Portugal, porque era como se Portugal estivesse saindo lesado, entendeu? Então ele estava, de alguma forma, não se beneficiando disso, então a gente tinha que pagar uma indenização a Portugal por causa disso. Essa era uma medida para impedir que os navios estrangeiros comercializassem os produtos para vender e lucrar na Europa. Importante ressaltar também que a metrópole tinha reservas sobre o mercado brasileiro.
Então, os dois lados, né? A gente tinha que vender e comprar de Portugal. Assim como qualquer metrópole, só podia. Cada colônia só poderia comprar ou vender para sua metrópole. Entenderam o pacto colonial? Ok. Vou passar porque aí é o último slide. E a gente tem que ter a outra parte da aula. Pessoal, aí com tudo isso, acontece a Companhia do Comércio das Índias. Que grupo que é esse? Era um monopólio ibérico. Monopólio a gente falou lá no início das aulas de grandes navegações. Então, é um grupo, né, que domina na União Ibérica, ali na região ibérica, né, que era Itália, Portugal, Espanha, etc., Holanda, no comércio entre a Europa e as Américas. Era um incômodo político e econômico e a empresa foi fundada pelos holandeses. O que a Holanda fazia então? Ela criou um comércio exclusivo com grande frota também para poder fazer essa troca entre um país e outro, porque nem todos os países tinham grandes navios. Então, o que a Holanda fez? Desenvolveu um pouco mais os navios e começou a comercializar produto do mundo todo, tá? Então, ela criou um comércio ultramarítimo entre os continentes, tá? E muitos grupos, muitos países começaram a ficar bem dependentes dessa Holanda mercantil. Então, o comércio da empresa, no entanto, nunca foi suficiente para financiar expedições contra, né, Portugal, Espanha e Inglaterra, que também exerceu profundo interesse pelo comércio das colônias. Eles até tinham um bom comércio, mas eles não tinham força suficiente para conseguir pegar territórios, tá? Por exemplo, como a gente falou do Piratas do Caribe, né? Tem uma hora até lá no início que quando o Jack ele é capturado, eles levantam a camisa dele e tem um P, né? E aí o cara fala: você encontrou com a Companhia das Índias Orientais, porque é um tipo de companhia dessa aqui. Então, uma companhia de comércio, tá? Que ia produzindo que ia trocando produtos e alimentos e realmente mercadorias entre os continentes. Alguém não entendeu o que era isso? Que bandeira é essa? É a bandeira do comércio, desse grupo aqui, da Companhia das Índias Orientais. Aí. Eu não sei quem que tá escrito Now United, mas se levantou a mão, eu vou abrir o áudio. Pode falar. Não tô conseguindo abrir seu áudio, não. Escreve aí no chat a sua dúvida, tá? Não entendeu muito bem. Era um grupo de comércio ultramarítimo. Então, eles não comercializavam tanto na terra. Eles mais aproveitavam navios e trocavam mercadorias entre as nações. Porque, como eu disse, muitos países não tinham essa estrutura. Então, era uma forma até desses países poder trocar suas mercadorias, conhecer mercadorias de outros locais, tá? Deixa eu achar você. Entendeu? Radassa? Entendeu? Então, era uma companhia de comércio, tá, gente? Com o objetivo de trocar comércio entre as nações. E assim, esses países que não tinham condições iam finalmente conhecer produtos, né, de outros países, etc. Pessoal, escrevam aí no chat quem participou da aula. Não acabou a aula, eu preciso que vocês escrevam isso agora, por favor. E mantenham-se hidratados. Coloquem aí o nome de vocês no chat. Rafaela, Thaís, Gabriele, Davi, Esther, Isabelle, Thaís, Radassa, Amanda, Elias, Tiago, Rafael, Maria Vitória. Mais alguém? Nós estamos em 16. Eu não acho que todo mundo falou, não, o nome aí.
Escreve aí no chat, gente, o nome de vocês. Érica, tá entendendo tudo? Tá bom. Repete o assunto do último slide. As companhias das Índias Orientais, ou as companhias das Índias, era um monopólio comercial. Ai. Era um monopólio comercial, então era um grupo que desenvolvia comércio entre as nações, tá? E esse monopólio de comércio, ele vai permitir com que exista uma troca de mercadoria entre vários países que não tinham ou não tinham navio ou não tinham condições financeiras de alugar um navio, alguma coisa assim, para fazer esse comércio entre as nações. Como a gente está falando, é ultramarítimo, então é além dos mares, tá bom? Entenderam? Beleza. Gente, vou parar de gravar agora.